Olá, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais um capítulo, mais um encontro do nosso projeto 1111. E hoje nós vamos abordar um tema que tem sido muito presente na minha vida pessoal, que é a nossa casa. Nós mulheres temos muito a responsabilidade, né? Fica muito para nós a responsabilidade da harmonia da nossa casa. E cada dia que passa, a gente tem tido mais dificuldade de ter essa harmonia, porque nós cuidamos de um trabalho, nós somos muitas vezes a única responsável pela ordem dentro de casa, mesmo as que são casadas, mesmo as que têm filhos grandes, acaba sempre ficando para nós mulheres essa função, né, de cuidar da casa, de ter harmonia. Não importa se você já tem, inclusive, uma carreira solidificada, ou você vai cuidar, ou você vai pagar uma outra mulher para cuidar da sua casa. Então, a gente tem isso ainda muito enraizado na nossa cultura. E algo que eu achei interessante, que hoje eu abri, né, para ler uma passagem, para a gente falar sobre isso hoje. E é tão curioso porque já não é a primeira vez que eu abro essa passagem, ela é muito específica. Alguma mensagem estão querendo me passar, mas olha que interessante. Ela é, não sei se vocês já ouviram, eu vou ler direto daqui em vez de puxar para o nosso texto, para você, porque eu quero pegar um trecho em especial. É Timóteo 3:1. E eu vou ler a partir do seguinte para ver se vocês, sim, quem não está habituada, quem não conhece, assim como eu não estava habituado na leitura da Bíblia, talvez você consiga entender isso de uma segunda linha, assim como eu entendo. Às vezes, essa coisa mais subliminar, diferente de quem já tem uma vida dentro de igreja, quem já frequenta a igreja há muito tempo, tende a ir muito literal ao que está na Bíblia. E eu gosto muito de não ter essa história religiosa, porque justamente quando eu vou ler a Bíblia, eu estou livre de todos os dogmas e todos os pensamentos, porque isso nunca foi enraizado dentro de mim. Então é muito interessante, é por isso que eu tenho trazido esse olhar para vocês, porque muitas vezes algumas palavras, algumas sabedorias batem tão fundo dentro da gente, quando a gente não tem esse filtro, quando a gente não tem esse preconceito pré-concebido, que é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais proveitoso, porque você se conecta de forma muito maior, né, com muito mais profundidade à sabedoria de Deus do que quando você está vendo com essa leitura já de uma igreja, já de uma vida religiosa, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui e depois eu vou falar para você sobre o que ele está falando, para ver se você não acha que é extremamente pertinente a tudo que a gente tem colocado aqui. Ele coloca o seguinte: de uma tal pessoa, tá? Depois eu vou voltar para esse trecho. Precisa ser irrepreensível, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, quer dizer, né, hospitaleiro, apto para ensinar, mas não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de um lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda seriedade. E não principiante, para que vai se envaidecendo com orgulho e que não caia em condenação. Então, esse trecho aqui, quando você vê, você imagina facilmente como deveria ser qualquer pessoa que está ali cuidando de uma família, seja um marido, seja uma esposa, um pai ou uma mãe. E aqui eles estão usando como características para que uma pessoa deva ser um bispo dentro da Bíblia. Então é muito bacana porque isso é meio óbvio, né? Não ser espancador. Como que como que uma pessoa, eu vou ser bispo, vou ser espancador? Por que que a Bíblia precisa falar isso? Por que que é tão óbvio? Porque, gente, nós, muitas vezes, você que está aí assistindo, muitas vezes a gente
que está em um outro patamar, né? Em outro nível espiritual, a gente não vive essa realidade. Mas quem está ali muitas vezes convivendo com pessoas que têm essa, vamos dizer assim, essa pele de cordeiro mais atrás é lobo, vive muitas vezes dentro de casa uma realidade totalmente oposta do que ele está falando aqui, nesse trecho. Então, o que ele diz, muitas vezes, é aplicado ao bispo, porque ele fala, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como ele vai cuidar da igreja de Deus? Só que isso é uma carta que Paulo escreveu para as pessoas que dirigiam as igrejas, por onde ele estava ali levando a sua mensagem. Só que quando a gente lê, e aí é o que eu estou falando, quando eu leio sem o filtro, né, que a igreja geralmente daria, sem essa conotação religiosa, eu consigo ver aqui nada mais do que simplesmente como deve ser um marido, como deve ser um líder de casa, uma dona de casa, uma pessoa que está ali, né, cuidando do seu ambiente. Porque ele fala, como que você vai viver a palavra de Deus, ensinar, falar sobre a palavra de Deus, se você não vive lá dentro de casa? Então, tem muita gente que convive com justamente o oposto disso. Tem a ver, inclusive, com o que a gente falou no último encontro, que é a gente muitas vezes submeter a pessoas que são o oposto de tudo isso, buscando, às vezes, um porto seguro, buscando algo dentro da gente que a gente não tem, e a gente joga em uma pessoa, que às vezes é o nosso marido, ou às vezes a gente joga em um líder espiritual. E é interessante que hoje eu estou fazendo uma mentoria, e hoje foi falado exatamente sobre ele. Eita, vai sair. Relio, religiosidade. Pronto, saiu. Muito bacana ter saído exatamente aqui o que foi falado lá. Como tem gente que, se mascarando dessa doutrina que muitos de nós, né, devem viver aí na vida inteira, gente que passou pelo catolicismo, fez primeira comunhão, ou quem foi desde cedo de uma igreja evangélica, de uma igreja batista, sei lá, qualquer igreja dessa, que você cria desde pequeno aqueles dogmas, que ele passa a ser uma verdade absoluta na sua vida. Só que você vai ver a vida pessoal de muitos desses pastores, de muitos desses padres, é o oposto do que eles estão dizendo aqui. E a mesma coisa os maridos, os relacionamentos que nós mulheres buscamos. Então, muitas vezes é o oposto do que está aqui na palavra, dizendo o que deve ser uma pessoa que vai representar a palavra de Deus, né? Não vai representar ao meu entendimento, mas sim levar a palavra de Deus. Só que aí é muito bacana olhar, e quando eu falo bacana, eu falo curioso, tá? Porque se aqui já está dizendo exatamente tudo que a pessoa tem que ter, e a gente escolhe um caminho para se depois se deparar com uma pessoa que faz totalmente o oposto, e a gente não consegue se desvencilhar disso, a gente não consegue ter essa sensibilidade, a gente acaba caindo nesse buraco e começa a viver um turbilhão que não tem absolutamente mais nada a ver com o que está sendo dito. Faz sentido isso? Se você está aqui, se aqui tem uma carta de Paulo dizendo como deve ser um bispo, porque ele está colocando o bispo como uma pessoa dentro daquela igreja que ele escreveu, uma pessoa que vai levar a palavra. A maioria não vive o que prega, exatamente. Regina, bem-vinda, hein? Comecei aqui antes e seja bem-vinda. Hoje abriu exatamente esse trecho e tem feito muito sentido para mim. Eu que estou aqui começando a levar esse chamado adiante, eu fico pensando muito nisso. Aqui fala exatamente, olha só, vigilante, sóbrio, bom comportamento, dado à hospitalidade, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, vamos botar um termo mais atual, né? Não agressivo, que não cobiça um lucro desonesto, quer dizer, uma pessoa honesta, uma pessoa paciente e não avarento, e que, acima de tudo,
né, não se envaideça com orgulho e não caia em condenação. E aí eu fico pensando, se eu tivesse tido esse chamado para levar, né, a palavra, a sabedoria vertical para as mulheres, em outro momento da minha vida, eu não estava apta. Anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu era uma pessoa que bebia muito, que estava sempre embalada, que buscava fora, né, do meu trabalho, sempre amizades que eram conflitantes. E isso despertava em mim um lado que eu não era um lado que eu gostava. Eu trabalhava muito pelo dinheiro, trabalhava muito pelo ego, né? Na época eu já tinha, inclusive, estúdio, fotografava aí para várias agências de publicidade. E é interessante porque fala, não envaidecendo-se com orgulho para não cair na condenação. E eu percebo, agora, olhando a pessoa que eu sou, como as coisas aconteciam atropeladas na minha vida, como eu me envolvia com pessoas, tanto de relacionamentos amorosos, namorados, quanto também com amizades, com clientes, que eram pessoas que me colocavam ainda mais nesse turbilhão negativo. Então, isso eu acho que, assim, às vezes eu olho e falo, cara, isso aqui é um sinal para mim, né? Isso aqui tá tão mandando direto para mim. Mas eu acho que tem a ver com todas nós. Porque se você não está pronto, se você está vivendo num ambiente que você se permite tudo isso tudo te cerca, e pode ser na sua casa, pode ser o seu relacionamento, pode ser na igreja que você vai, ou pode ser, inclusive, com seus amigos. Se você está cercado desse ambiente, você acaba assumindo muitas dessas características como suas também. Então, muitas vezes, você pode estar vivendo um relacionamento que a pessoa, o seu marido, o seu namorado tem essas características e você realmente seja vítima, só que você não consegue se desvencilhar, né? Na igreja, a mesma coisa, você pode seguir a palavra de um pastor, de um padre, que não prega o que, aliás, que não faz, né, o que ele prega, e você não sabe que isso está acontecendo, mas muitas vezes pode ser que você mesmo não tenha essa, vamos dizer assim, esse controle, essa harmonia na sua própria casa. Porque você vive não vigilante, né? Que você está aberta a tudo que está acontecendo de ruim ao seu redor. Acaba, né? Quando ele fala aqui da sobriedade, não dada ao vinho. Então, quantas pessoas gastam seu tempo, né, extra, seu tempo de lazer, e a primeira coisa que a pessoa pensa é ir beber com os amigos, balada e tudo mais. Então, você está num ambiente que vai te puxar para esse caminho. Outra coisa que ele fala, cobiçar, lucro desonesto, avareza, tudo isso que tem a ver muito com os tempos de hoje. Tem a ver, inclusive, com o que a gente falou da última vez, né? Que é a pessoa se levar por imagens do luxo, da ostentação, da riqueza, do corpo perfeito, de todas aquelas futilidades, que são futilidades, elas não são usadas com um propósito certo, elas são usadas só né, pelo orgulho, pela cobiça, pela vaidade. Então, a gente acaba, sem perceber, nos cercando de pessoas que fazem isso e muitas vezes levando isso para a nossa casa. Então, quando eu vi aqui abrindo esse sobre como é uma boa obra do bispo, quando eu li para baixo, e eu vi depois aqui no começo, na parte histórica, falando que essas cartas se aplicavam, inclusive, a todas as pessoas. E é muito claro isso. Quantas pessoas a gente conhece hoje que não aplicam nenhuma dessas? Quantas pessoas, às vezes, fazem parte do nosso círculo? Muitas pessoas, inclusive, são casadas até com pessoas assim. São pessoas agressivas, são pessoas que não têm bom comportamento, são pessoas que bebem demais, são desonestos, impacientes, avarentos, que não cuidam, né, da educação dos próprios filhos, que não sabem governar a sua própria casa, que são tudo isso. E a gente continua convivendo com essas pessoas. E o pior, quantas pessoas que podem estar vendo aqui, eu não sei se é o seu caso, mas quantas pessoas que podem estar vendo esse vídeo e que elas próprias fazem tudo isso? Eu já vi muitas mulheres dentro de casa fazerem tudo isso que está escrito aqui. Beberem demais, baterem nos filhos, agredirem, né, crianças pequenas. Quanta maldade hoje em dia é feita dentro das próprias casas, muitas vezes pelas próprias mães.
elas não têm o que eles chamam aqui de bom comportamento. Muitas vezes, né, essa coisa do se expor, né, da fofoca, dos maus hábitos, não conseguem governar sua própria casa, são desonestas, não tem, olha, outra parte aqui que fala, não tem paciência. Então, muitas vezes são os relacionamentos que a gente vive, muitas vezes são características de muitas pessoas. Eu vejo, e eu falo abertamente, eu vejo que eu já vivi isso anos atrás, em outros momentos da minha vida. E tudo começou quando eu abri espaço para outras coisas que não eram nobres, para uma outra frequência que não era uma frequência de Deus. E eu acho muito importante falar isso, porque em momento algum eu fui buscar na igreja, vamos dizer assim, não é uma desculpa, mas um perdão para coisas que eu fazia. Nunca tive essa crença da igreja, nunca fui para esse lado. Eu sempre acreditava de outra forma. Muitas vezes, inclusive, a gente está indo por esse caminho porque a gente às vezes nem tem crença. Então, eu acho que quando sai sobre isso, tem muito a ver com a harmonia que a gente quer para a nossa vida, a gente precisa tê-la dentro da nossa casa. E mais importante, prestar atenção no ambiente que a gente está, para que aquilo não nos desestruture e não caia isso para dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente pode estar, deixa eu até abrir aqui o chat, sempre começar com nós, exatamente. Eu vou colocar aqui, se eu consigo ver. A maioria não vive o que prega, né, Regina? Isso aí. Então, essa passagem de hoje veio. Primeiro, você está sentindo que eu estou assim, parando assim, para pensar, tô mais reflexiva, porque me chamou a atenção, porque já saiu 3 vezes essa passagem para mim em outros momentos que eu abri. E eu falei, gente, será que eu estou fazendo alguma coisa que não está coerente com o que deveria ser, né? Porque eu acredito assim, quando começa a sair muitas vezes a mesma passagem, é porque tem alguma mensagem ali escondida para você. Então, depois eu vou até em outro momento parar e fazer essa nota análise. E eu recomendo isso para você. Hoje, depois que a gente acabar o nosso encontro, pare e pensa. O trecho, se você quiser ler, é o Timóteo 3:1, tá? De 3:1 a 7, em que ele fala dessa parte dos bispos. Dá uma olhada nessa lista, que é uma lista que parece óbvia, mas pare e reflita antes de você dormir se você está caindo em um ou mais dessas características que são ditas aqui não apropriadas para uma pessoa que precisa dar um exemplo. Porque ele fala que depois, além disso, o bispo deve também ter bom testemunho dos que estão de fora, para que ele não caia em descrédito. Então, por quê? Nesse caso, ele estava falando do bispo. Então, se eu sou uma pessoa que não faço o que eu falo, eu vou ter pessoas de fora me acusando, vou ter pessoas de fora falando, vendo e apontando. Então, nesse caso, ele fala da função, né, de um bispo, de um pastor, ele fala bispo porque é o termo que foi traduzido aqui, mas a pessoa que estava ali sendo um representante de Deus. Só que se você olhar, você pode ver que tudo isso pode se aplicar a algum de nós. E que isso ainda acontece o pior. Quem está de fora pode fazer um testemunho de você. E com isso você acaba caindo em descrédito. Então vamos voltar ali que eu estava falando antes. Se a gente para e começa a fazer uma autoanálise, a gente muitas vezes descobre que, às vezes, a gente não tem um bom trabalho, ou a gente não tem clientes que, às vezes, nos dão crédito profissional, porque muitas vezes nós temos outros ambientes, outras atitudes, outros comportamentos na vida pessoal e dentro da nossa casa que acaba tirando essa, vamos dizer assim, essa confiabilidade, esse crédito que a gente tem. Muitas vezes, pessoas da sua família, muitas vezes um sócio, muitas vezes alguém que convive mais com você e ela nunca vai confiar em você porque simplesmente ela conhece os hábitos que você tem. Então não adianta, eu conheço gente que é assim, não adianta a pessoa ser um exímio profissional,
uma exímia, né, profissional, excelente no que ela faz, se na vida pessoal ela descamba, ela vai para o outro lado, ela se perde, porque a credibilidade dela vai ser perdida, principalmente para quem está ali por perto. E o mais importante, né? O ambiente que ela acaba vivendo acaba trazendo esse, esse comportamento para a vida dela. Eu acho que tem muito disso. Eu queria até. Bom dia, bom dia, bom dia. A Adriana chegou aqui também. Eu estava falando hoje, Adriana, sobre o. Vou tirar aqui só o som um pouquinho, só para não interferir no áudio. Eu estou falando aqui sobre um trecho que está caindo já não é a primeira vez que cai, falando sobre a qualificação de bispos e pastores, de pessoas, né, que são de Deus. Só que eu vejo, olhando aqui, eu vejo que isso se aplica a qualquer pessoa que queira viver, né, viver o que Deus prega, viver o que Deus traz para a gente pela palavra. Então, que a gente seja bom a gente fazer um check-up, parar depois olhar, é o Timóteo 3, de 1 a 7, para a gente parar e fazer um check-up se alguma daquelas características que ele coloca ali como sendo uma pessoa que vai ensinar a palavra de Deus, se ela tem a ver com a gente. E quando eu coloco a palavra de Deus, muitas vezes é viver a palavra de Deus. Né? A gente não precisa estar ensinando. Eu estou aqui falando, né? Mas eu acho que a parte mais importante é a gente estar vivendo antes. E eu já passei por momentos da minha vida em que eu não vivia praticamente nenhuma delas. Praticamente nenhuma delas. E eu falo mesmo, tipo, eu olho para as minhas amigas e falo, gente, se eu pudesse voltar uns 15 anos atrás, dar uma deletada uns 5 anos da minha vida, eu fazia isso. Porque eu tive filho muito cedo, né? Eu tive filho com 22 e com 27 eu casei, né? Eu não casei com o pai do meu filho, mas eu casei e aí eu fiquei casada até os 33, um relacionamento assim, com muita responsabilidade, cuidando do meu filho e vivendo uma vida bem responsável. E aí a gente separou, eu voltei para Brasília e eu estava ganhando um monte de dinheiro na época, eu era fotógrafa de publicidade, tinha montado meu estúdio. Meu filho mais velho já estava com 14 anos, eu com 36. Eu falei, cara, tô super bem, tava bonitona, malhava na época, tava, meu filho tá encaminhado, tô com dinheiro, vou viver o que eu não vivi. E aí eu acho que foram, não vou dizer que foram 5 anos, não, mas foram uns 3 anos aí que eu vou falar, olha, se eu pudesse, eu deletava na minha vida, mas a gente tem que parar e pensar. Eu só sou o que eu sou hoje porque eu vivi essas experiências, né? Mas era assim, era muita balada, e era muita pegação, e bebia todo dia, saía da academia, meu treinador ficava desesperado, você vai malhar e depois você vai direto para o barzinho. Eu falei, mas eu tenho que aproveitar a minha vida, porque eu não tive juventude. Paguei um preço altíssimo por isso, eu acho que eu paguei um preço altíssimo, porque muito do que eu tinha conquistado, eu senti que foi meio se perdendo, dinheiro e clientes às vezes, né? Porque às vezes eu tinha, olha só como é louco, né? Tudo isso que eu estou falando. Eu tinha qualidade profissional, eu tinha estrutura, eu tinha tudo. Só que muitas vezes eu saía, bebia, chegava no dia seguinte, estava de ressaca, não conseguia fazer a entrega do trabalho com a qualidade que eu poderia fazer. Às vezes eu desmarcava coisa que eu não conseguia. Olha que louco, gente. Hoje eu sou super, super careta com relação a um monte de coisa, mas eu vivi tudo isso para poder dizer hoje que eu sou careta. Mas por quê? Hoje eu sou careta porque eu escolhi, porque eu vi o tanto que esse ambiente traz pessoas erradas, desarmoniza a nossa casa, desestabiliza a gente em termos de frequência, né, de energia, arruína relacionamentos, arruína a nossa vida profissional. E não é que eu era bêbada que caía na rua, não, tá? Mas era assim, não é, nunca hoje se eu conhecesse a Andrea, que eu fui, vamos dizer, eu estava com 36, até os 38, uns 15 anos atrás, eu não seria minha amiga nunca, nunca, porque era isso, era uma pessoa que eu não sabia se no dia seguinte eu poderia confiar, se eu marcasse compromisso, eu não tinha certeza, e eu
deixava isso transparecer. Eu subia muito o meu orgulho, eu estava bombando em termos profissionais, e é muito comum isso acontecer. Então, o que que aconteceu? A primeira coisa que desestabilizou a harmonia na minha casa. Meu filho, eu comecei a ter conflito com meu filho na época, tanto que anos depois, uns 4 anos depois, quando eu tive meu segundo filho, aí eu acho que Deus mandou para mim, para falar, rapaz, eu vou botar outro filho nessa família para ver se a mulher sossega e ela volta ao que ela precisa viver, porque senão ela vai estar perdida aí, não vai viver até os 50. E aí veio o meu segundo filho, e com isso, o meu filho mais velho acabou nem morando mais comigo. E eu acho que esse momento da minha vida em que foi muito, vamos dizer assim, muito desorientada, eu perdi meu filho ali. Talvez ele tivesse comigo até hoje, se eu tivesse tido uma harmonia em casa, se eu não tivesse vivido esse ambiente, se eu tivesse priorizado a minha casa, meu trabalho, se eu tivesse, inclusive, vivido, né, o que eu tinha conhecido anos atrás, porque eu fui fazer parte de uma igreja no Rio quando eu estava com uns 32 anos. E aquela história que eu já contei numa live, em que eu estava buscando Deus, porque eu sentia que eu tinha um vazio muito grande, eu busquei a Deus numa igreja, achei que eu tinha encontrado o meu ambiente, porque eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica até então, eu tinha uma família, vivia uma família espírita, e eu achei que eu tinha encontrado Deus naquele momento, e eu me deparei com a ganância dos seres humanos, me deparei com um bispo que de repente não seguia o que estava escrito aqui, e aí aquilo me desconectou, e eu saí dali, eu lembro que eu saí de lá chorando, não voltei mais, e quando eu não voltei mais, eu tirei isso da minha vida. E aí eu parei de viver tudo que eu estava vivenciando. Quando eu estava lá, um monte de coisas boas começaram a acontecer na minha vida. E aí, quando eu me afastei, eu caí nesse momento. Foi quando eu me separei, foi quando eu vim para Brasília, foi quando eu comecei a viver o que é material. Esqueci o meu lado espiritual. E eu acho que eu paguei um preço muito alto por esse momento da minha vida. Só que é isso que eu acho. Se a gente não tem alguém para orientar, se a gente não está cercado de boas pessoas, tudo que está ao nosso redor começa a cair. E é muito mais fácil, né, gente? Ter alguém para te puxar para o lado ruim do que para te puxar para o lado bom. Então, por isso que eu faço questão de hoje estar aqui dando minha cara a tapa, falando sobre isso, falando sobre minha vida pessoal, parando com essa imagem que muitas vezes as pessoas têm, né, da internet. Todo mundo mostra só o que é bom, ninguém mostra o que é ruim. Então, eu acho importante, né, falar do que eu já vivi, dos meus problemas de família, dos meus problemas comigo mesmo, do meu comportamento que eu já tive no passado, para vocês entenderem que eu sou gente como vocês e que, mesmo sendo essa pessoa que eu fui, Deus chegou para mim e falou: toma, minha filha, tem um chamado para você. E aí depois eu fui vendo conforme eu fui. Ai, eu acho tão incrível quando eu penso nisso. Porque depois eu comecei a ver a história dos personagens da Bíblia, era tudo um bando de lascado. Era gente que era assassina, era gente que era fraco, não servia para nada, era gente que, sabe, que estava ali vivendo na bagunça, gente que não, como eu falo, na bagunça, assim, né? Sem fidelidade, vivendo do lado, como eu falei, do lado da matéria. E todo mundo foi chamado. E depois eu entendi que essas pessoas viveram isso porque Deus precisava falar: olha, essa pessoa tinha isso e agora ela foi transformada quando ela se conectou a Deus. E aí faz todo sentido para mim. Eu comecei a buscar tudo que eu tinha vivido no passado para hoje entender o porquê eu vivo hoje. Então, talvez, se você, eu não sei, né, meninas? Talvez vocês que estão aqui ao vivo nunca tenham passado por isso, né? Tenham tido uma família estável, tudo bonitinho, tudo organizadinho. Mas quantas pessoas, de repente, podem estar vendo o vídeo aqui gravado e hoje estarem vivendo o que eu vivi 15 anos atrás e tá achando que a vida está um lixo, que nada está dando certo
E muitas vezes está botando a culpa até em Deus, né? Porque nada está funcionando, igual a gente leu naquela passagem da semana passada. Então, eu acho muito importante falar sobre isso, porque às vezes a gente fica vendo fora coisas maravilhosas, coisas sensacionais e esquece que a gente precisa, dentro da nossa casa, da nossa vida, no nosso dia a dia, achar essa harmonia. E se você vive um relacionamento, que o seu relacionamento, né, o seu marido, seu namorado tem essas características, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar dentro de você. Se você vive isso do jeito que está dizendo aqui, se você entende isso como sua filosofia de vida, todas essas qualidades é sua filosofia de vida, o seu próprio, o seu próximo passo é ou você vai sair dessa relação tóxica, ou você vai tentar trazer essa pessoa para a sua frequência, né, para o seu nível espiritual, para as coisas boas da sua vida. Porque quando você estiver em harmonia com você e convivendo com pessoas, sejam amigos, sejam relacionamentos que puxam para baixo, a força negativa é muito grande, então a chance é muito maior de você deixar de ser isso e começar a viver o que essas outras pessoas vivem. Então, ou você sai fora, ou você tenta trazer essa pessoa junto com você. E não se envergonhar, porque hoje eu entendo, né, do que eu vivi e hoje eu tenho propriedade para falar, porque eu vivi essa experiência. Talvez se eu tivesse vivido dentro da igreja a vida inteira, eu não teria a propriedade que eu tenho hoje para falar para pessoas que já viveram na bagaceira, pessoas que nunca estiveram dentro de uma igreja, pessoas que nunca tiveram a experiência de ter Deus presente na vida delas até o presente momento. Então, eu acho, eu acho que a vida, a aparência que a área externa coloca para a gente é muito grande. Fica parecendo que todo mundo está vivendo nessa harmonia e só a gente que não. Então, é bom a gente ouvir um pouco dos podres das pessoas para a gente entender que nós não somos a ovelha negra. E se Deus escolheu essas pessoas, por que não vai escolher você, né? Por que não? Então, muitas vezes a gente está querendo ser bonzinho, perfeito, para poder Deus nos escolher. Às vezes não, às vezes tem que fazer o contrário. A gente acessar Deus e aí depois tudo começa a transformar na nossa vida. Acho, a primeira coisa, o ambiente tem que mudar, porque eu acho que eu só acessei a Deus com a profundidade que eu estou hoje, porque eu mudei o meu ambiente, porque eu fui aprendendo com a vida. Mas você pode fazer o caminho inverso. Você pode acessar Deus e quando ele se manifestar em você, você pode automaticamente você vai sair desse ambiente, porque não combina, não dá, é outra frequência. Então, eu não sei se vocês acreditam ou já estudaram, acreditar não tem nem como acreditar, porque é uma ciência, né? Mas se vocês já estudaram, vou até abrir aqui para vocês falarem, porque eu estou com o chat fechado, eu não estou vendo. Sobre que eu já falei, inclusive, outra vez, sobre física quântica, né? Que são os pontos energéticos. Então, se você imagina comigo, está em desarmonia na sua casa, você está um caos. Você tem um marido, ou um namorado, ou amigos que vivem essa característica. Você está ali vibrando numa energia baixa. E para você conseguir ter a tranquilidade e a leveza para acessar Deus, eu acredito que só existam duas formas. Ou vai ser no tranco, que aí vai ter que acontecer uma coisa assim muito traumática para você, para que você consiga falar, eu não quero mais isso e acessar a Deus para a sua vida, ou aos poucos você vai se livrando disso, percebendo que esse caminho não é o seu, e aí você vai subindo energeticamente a sua frequência até estar sentindo que você precisa, né, desse outro patamar na sua vida. Então, eu acho, pela minha experiência, que são esses dois passos são os que você consegue acessar e sem precisar dos seus intermediários, sem precisar da culpa, sem precisar de uma igreja, sem precisar de um pastor. Tudo começando em você. Eu acredito que ou é você subindo o seu nível energético e abrindo mão das coisas por decisão racional, ou é no tranco, na porrada.
eu fiz meio que um pouco das duas coisas. Eu percebi que tinha muita coisa me fazendo mal, comecei a afastar e fui indo, fui indo, fui indo e fui subindo em vários campos da minha vida. Só que para eu ter o que eu vivo hoje, ele precisou me dar um outro safanão, porque estava faltando uma coisa aqui que eu não tinha, que era a vaidade. Tinha muito da vaidade que começou a subir. A questão não é a vaidade, tipo assim, ah, eu sou maravilhosa, porque eu nunca fui, mas a vaidade de querer essas coisas materiais acima do querer ser uma pessoa melhor, acima do querer fazer o que é certo. E aí foi quando ele toma, que você precisa tirar só isso aí. Quando você aprender a tirar isso, você vai ter acesso a tudo. E aí foi quando eu abri mão de tudo financeiramente, aí tudo se revelou para mim. Então, eu vivi patamares, e aí hoje eu cheguei nesse patamar que eu acho que agora uma porta se abriu. Eu vou viver outros níveis. Mas para eu chegar nesse nível que eu estou hoje, de total e absoluta, vamos dizer assim, vivência da palavra, né, do que é Deus na minha vida, entregue completamente em tudo que eu faço, no meu trabalho, no meu dia, na minha casa, de todos os dias eu parar para ter e reservar um momento para estar em conexão com Ele. Eu só cheguei nesse patamar porque eu tomei um sacode no ano passado, porque talvez eu estava demorando demais. E aí ele falou, não, peraí, né? Eu sei que você está querendo chegar lá, mas você está precisando ir um pouquinho mais rápido, então vamos acelerar esse processo. Então, talvez para você tenha uma consciência, você consiga chegar num patamar de harmonia na sua casa através da consciência, mas talvez você precise tomar um safanão, como eu tive que tomar no ano passado. Meninas, vocês que estão aqui, vocês chegaram a fazer. Lembra que no ano passado, gente, parece que tem um ano. Vocês chegaram a falar, a ter esse momento de conversa diária com Deus desde a última vez? Ou se vocês não faziam? A Regina está falando que ela é evangélica, mas a mentalidade é um pouco diferente. Eu aprendi, ouvi e tirei as minhas próprias conclusões. Perfeito. Salmo 133 é um salmo que explica isso, que temos que viver nessa frequência com pessoas que realmente fazem parte disso. Exatamente. E eu acho, Regina, que tem muita gente que não consegue fazer isso, que não consegue sair só da teoria, não consegue trazer para a vida, né? Aplicar na vida o que ela lê e não consegue tirar por conta própria, né? A palavra, a mensagem. Muita religiosidade, não está saindo hoje, né? Religiosidade, exatamente. E a minha maior preocupação, e eu acho que esse projeto tem muito a ver com, com a necessidade de libertar mulheres que muitas vezes estão presas em coisas ruins na vida delas, em buracos emocionais, em relacionamentos tóxicos, em uma carreira que ela está insatisfeita, numa família em desarmonia, em filhos que às vezes estão vivendo num caminho errado, porque às vezes ela não está tendo força suficiente para poder tomar conta disso, para trazer essa harmonia para ela. E muitas sequer têm essa oportunidade de estar tendo contato com alguém que tenha, que esteja vivendo próximo, né, ou perto do que é Deus, sem estar dentro da igreja. Porque, cara, às vezes existe uma barreira que essas pessoas enfrentam. Então, às vezes até aquela coisa tipo assim, ah, não quero saber, porque esse pessoal daí é tudo crente. Não sei se você já ouviu isso, né, Regina? Ah, não, esse povo é crente, não quer nem saber, é tudo bitolado. E aí, às vezes, tem uma barreira que a pessoa não dá ouvidos, e ela continua achando que a palavra de Deus é só para quem é crente, só para quem é bitolado, religioso. E às vezes a vida dela continuou esse caos porque ela não se permitiu abrir, né? Então, eu tenho feito esses encontros dessa forma mais solta. Eu, no começo, eu estou seguindo bem, lendo a palavra aqui para a gente falar sobre isso, porque
Eu me sinto mais segura de trazer a mensagem e explanar em cima dela. Mas eu acredito que com o tempo, as coisas vão começar a vir e trazer as mensagens específicas, né? De acordo com um tema para cada encontro específico. Porque muitas vezes aquela pessoa está ali e ela está no YouTube e ela está ali vendo os vídeos, por acaso ela cai nessa mensagem, e isso faz sentido para ela, e abre uma brecha para que ela consiga subir essa frequência e trazer essa harmonia para a vida dela. E se ela fosse para uma igreja, se ela só tivesse a igreja para fazer essa leitura e filtrar, talvez ela não fosse. Quantas pessoas a gente conhece que, inclusive, vão à igreja e não fazem isso na vida delas? Não vivem. Então, imagina as que não vivem e sequer vão à igreja. Por onde elas vão ter acesso? Né, a essa palavra. Por onde elas vão olhar e falar, cara, eu sei exatamente o que você está falando e é disso que eu preciso. Então, às vezes, essa forma de eu estar trazendo é uma preocupação muito grande para isso, né? Para pessoas e para mulheres que às vezes estão ali num turbilhão na vida delas. E aí, a primeira coisa que a pessoa quer, eu quero aquilo que aquela pessoa tem, mas ela não está pronta ainda. Tem caminhos que ela precisa cuidar primeiro, ela precisa cuidar da terra dela primeiro, ela precisa plantar uma semente certa, para depois a árvore crescer. Só que as pessoas querem já a árvore, querem o fruto, mas não querem preparar o solo, fica com aquele solo podre, né, estragado, ressecado, não cuidam do solo, também não tem uma semente, porque elas não têm acesso à palavra de Deus, elas não têm uma semente, vivem num ambiente todo estragado, que é um solo pobre, tóxico, não tem uma semente, como é que vai fazer dali sair uma árvore? Como é que vai fazer dali sair frutos? E aí, esse caminho, né, de estar levando através desses encontros, é isso. A pessoa entender que ela precisa preparar o solo dela e que essas palavras, essas sementes, são justamente viáveis para ela, independente dela estar numa igreja, independente dela precisar, né, de alguém, de um pastor ou de um padre, para ela ter acesso. Poucas pessoas têm essa experiência, se você for olhar, que você teve, Regina, de ser um evangélico, ter vivido, né, estudado a palavra de Deus e ter conseguido ter discernimento. Muitas não vão à igreja, muitas das que vão à igreja não vivem a palavra, não conhecem a palavra de Deus, e das que conhecem a palavra de Deus, poucas são as que têm discernimento. Então, a gente tem, e eu falo isso para vocês, né? Falei isso da última vez, que a gente que está aqui, que a gente tem esse acesso a esse conhecimento, a gente precisa falar. E quando ele fala aqui no final, porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu acho que isso aplica a todas nós. A mim, que estou aqui falando no YouTube, mas a vocês também, que começarem a interiorizar e viver o que a palavra de Deus traz para a nossa vida, começar a levar isso para as pessoas que estão ao teu redor. Sabe, aquele trabalho de formiguinha, da gente cuidar de quem está perto, cuidar de onde você tem acesso. Eu estou vivendo um chamado que foi feito para mim, mas você às vezes não precisa desse chamado. Às vezes só de você ajudar aquela pessoa do lado, só de você levar, né, um pouco de luz, de ajudar a modificar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor, você já vai subindo também a sua frequência, você já vai indo para um outro patamar. A Adriana está falando aqui, sempre acreditei na força linda de Deus e Ele está em todos, em tudo. Essa sua maneira está iluminando meus dias e revisitando tantos conteúdos e ensinamentos que você aborda de uma maneira diferente, mais límpida. Obrigada, Adri. Eu acredito nessa força linda de Deus e sua palavra e dou graças todos os dias por toda essa oportunidade. Vamos começar, vocês que estão aqui, que vocês já estão nessa outra vibração, a também fazer um pouco, né? Nem que seja assim, a pessoa da sua casa, alguém da sua família que você sente que está precisando. Outro dia eu fui na casa da minha tia fazer uma mudança, ajudá-la. Ela é uma pessoa muito complexa em termos energéticos, de escolhas de vida, e ela paga um preço muito grande por isso, fisicamente falando. Ela ainda não evoluiu, ela não conseguiu aprender com as experiências dela nessa vida.
E eu estava contando para ela sobre a experiência que eu tenho vivido. E ela abriu brecha, né? Porque ela tem muito carinho por mim, nós temos muito carinho. E ela abriu brecha, e aí nessa casa nova, ela permitiu que eu fizesse uma oração, permitiu que a gente fizesse uma limpeza do ambiente, uma limpeza energética, que a gente entregasse aquele lar a Deus. Pedi para ela, né, falei que eu estava aprendendo com a Bíblia pela primeira vez na minha vida, que eu passei a vida toda estudando só, lendo só através do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estava se descortinando para mim um outro mundo, né, que eu não tinha acesso antes, quando eu vivia só dentro da vida espírita. E aí ela falou, eu tenho uma Bíblia. Eu falei, então posso pegar para você começar a ler também? Além do que você já acredita, você dá a chance para você conhecer um outro lado, ela permitiu. Então, assim, às vezes aquele ali está tão perto de você poder fazer mexer um pouquinho. Mas primeiro você tem que trazer a harmonia para tua casa, né? Primeiro cuidar do teu ambiente, primeiro ter essa semente, primeiro vivenciar, para depois você levar a palavra. Então, aqui, como é que você vai cuidar da igreja de Deus se você não consegue governar nem sua própria casa? Então, vamos governar primeiro a nossa casa. Eu estou fazendo isso, eu estou me empenhando muito, cada ano que passa na minha vida, mais. Essa jornada não começou há poucos meses, essa jornada já tem muitos anos, só que nos últimos meses foi onde eu tive a pancada final, né? Foi o golpe de misericórdia que ele me deu. E aí eu fui para um outro patamar. É como se eu precisasse passar pelo vestibular para subir para um outro nível. E foi isso que aconteceu comigo. Mas eu já vinha de um processo de escolha, de ambiência, de preparação do meu solo, para quando Deus veio e colocou a semente, pronto, eu já comecei a dar frutos. Então, é o que eu convido vocês para fazer um pouquinho. Regina falou que estou nesse processo, saindo de um ambiente tóxico para um recomeço. Ai, que lindo, Regina. Depois eu quero saber mais. Se quiser depois compartilhar. Vocês fizeram, meninas, esse encontro, esse momento diário que a gente estava falando? Lembra que da última vez eu falei, façam isso e depois vocês me contem como é que foi. Você já faz, né, Regina? Você entregou para ele, pediu para ele, tipo, fazer aquele download do que você precisa fazer. Maravilha. Se vocês sentirem vontade, o Zoom tem essa vantagem, né? A Adriana já faz. Se sentirem vontade depois de compartilhar, em algum momento, alguma coisa que esteja acontecendo, eu vou abrir aqui para vocês poderem falar um pouquinho, se vocês sentirem necessidade. Porque às vezes uma palavra do que está vivendo na sua vida ajuda a pessoa que também está ouvindo lá. Às vezes ela pode nem identificar especificamente comigo, mas pode se identificar com vocês. E aí pode ajudar a pessoa a despertar alguma coisa dentro dela. E se vocês tiverem vontade, né, enquanto acontecer aqui no Zoom, se tiverem vontade, é só falar e sentirem aí uma voz dentro de vocês pedindo para compartilhar, compartilhem. Regina tem uma história complexa. Depois, importante você usar essa sua história para ajudar as pessoas, hein, Regina? Nada que vem aí para a nossa vida vem por acaso, né? Então, fica aqui o espaço aberto para todos que sentirem nessa jornada aqui, nesses encontros que a gente está fazendo, não só de chamarem pessoas também para fazer parte, que é uma forma da gente espalhar um pouco dessa semente, né, para outras pessoas, como também vocês compartilharem um pouco da experiência de vocês, da transformação que vocês viveram, do que está esse momento, igual você está falando aqui, né, Dri? Aqui no texto, se você sentir algum momento que quiser compartilhar. Eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar no Zoom, vai depender dele. Oh, minha linda. Posso falar? É que Hoje. tá um barulhão aqui, tá tendo encanamento de gás aqui de rua, tá um pouquinho barulho. Desculpa se escutar um barulhinho. Então, é assim, eu estou muito feliz, muito grata. É uma parada do dia, um momento de reflexão super, hiper, mega importante.
que traz tranquilidade, que acalma. Meu contato com Deus, minha intimidade com Ele sempre foi muito extensa, muito grande mesmo, né? A gente já, desde pequena, meu pai, em casa, a gente tem os nossos momentos de oração, porém, assim, é, eu estou em momentos diferentes da minha vida, né? Então, tudo que você está trazendo, hoje eu estou um olhar diferente. Então, eu fui buscar coisas diferentes, né? Então, assim, por mais que eu já li essa passagem, eu já sigo, mas é diferente. É um momento diferente de vida. É um momento de transformação, é um momento de se preocupar com o outro mais ainda, porque eu já me preocupo, eu participo de trabalhos voluntários, né? De uma ONG, fui para o sertão há pouco tempo, então assim, mas é diferente, está sendo diferente esse momento. É como se eu falo para minha filha, eu falei, filha, a única coisa que ninguém nunca vai te tirar é o conhecimento. Então aproveite todos os momentos, aproveite tudo que você buscar, porque faz parte e é muito importante. Então, foi muito bacana, assim, só voltando um pouquinho lá atrás, que quase que eu te conheci pessoalmente. Eu falei, puxa vida, quase por pouco não te abracei pessoalmente, mas não faltará oportunidade. Naquele dia já ocorreu uma mudança, porque eu nem sei, assim, olha a importância da confiança. E eu tenho muita confiança em você, então tem tal projeto, eu tô lá, nem sei o que é, nem sei o que você está falando direito, né, a princípio, mas eu tô lá, porque isso é a confiança, né? Porque a gente percebe, eu percebo em você a verdade, é um canal límpido, uma pessoa normal, como eu, como todos, querendo se transformar, querendo ter essa comunhão mais intensa com Deus, e assim, parando, amadurecendo que existe algo além de tudo que a gente faz no dia a dia, né? Existe um propósito para a nossa vida. E assim, eu sou muito feliz porque você despertou esse propósito para a sua vida. E aquele dia lá atrás, que quase que a gente se encontrou, foi um momento transformador também na minha vida, porque eu assisti a palestra que você estava lá, eu assisti a live, né, que foi transmitida pelo YouTube. E aí, assim, e a partir daí eu comecei vários tópicos. E uma das situações foi que, entre várias vezes que eu estou escutando essa pessoa também, é a questão da importância de se reunir à mesa, né? Que tem um livro até que é Experiência à Mesa, ela faleceu há pouco tempo, esqueci o nome. Então, eu comecei, então, assim, foi algo transformador. Foi algo transformador porque, assim, eu mudei, eu estava num apartamento, aí voltei para próximo da minha mãe por vários motivos e por conta de escola da minha filha, e a gente estava sem mesa na cozinha. A gente tinha uma sala, mas aquela mesa da sala era escritório, era o lugar que tirava fotografia, que praticava os exercícios, e a falta que isso estava fazendo, né? E aí, bom, colocamos uma mesa na cozinha, mudamos armário, enfim, mas a mesa foi tão importante porque ali a gente passou a se olhar mais, a conversar mais, a falar de Deus mais. Então, assim, são pequenas mudanças que de repente você pode pensar, nossa, só tem duas pessoas aqui, mas nós seremos os multiplicadores, que a gente vai transmitir, você vai, isso vai alcançar, porque eu acredito muito nos propósitos de Deus, e Ele tem coisas lindas, maravilhosas para você, e para todos nós, para mim, para a Regina, que está adentrando, olha que delícia, né? A princípio até pensei que fosse uma Regina de curso, né? Mas eu percebi que não era, e olha que maravilha, né? Então, nós somos multiplicadores e seremos sim, e eu só tenho que te agradecer. Eu li a passagem de Ruth, e quanto tempo lá atrás que eu li a passagem de Ruth, eu fui em Juízes, e aí foi tão interessante que nesse período todo, logo que você tinha feito o convite para eu estar indo lá naquele lugar te encontrar, e aí eu comecei a assistir, e aí eu me detive na questão que eu sempre tive dentro de mim, essa questão de agradecer as pessoas que antecederam antes de mim, essa árvore, né? Essa grande árvore. E aí veio bem, aí eu fui, né? Eu falei, nossa, a Ruth, nem lembrava direito que o Ruth fazia parte da árvore de Jesus, né? Então, assim, foi muito lindo. E aí, naquele mesmo período, todo nesse período,
ocorreu a minha mudança. Eu até comecei a me expor nos stories, né? Vencer preconceitos, vencer barreiras estéticas, e aí eu falei, não, eu vou. E aí, assim, foi muito lindo que eu havia sonhado com processos de raízes, e aí, quando eu fui fazer a caminhada, eu só vi raízes na minha frente, então eu falei, não, pera lá, tudo tem um propósito, Deus tem um propósito. E assim, eu tô focada cada vez mais e te agradecida imensamente por você assim ter entrado na minha vida e com esse projeto lindo, 1111. E aí eu fui atrás do número 11 também, porque esse 1111, como você tinha comentado, né, essa questão, ele está muito ligado, né, à espiritualidade, né, essa questão, essa conexão. E aí, assim, aí eu comecei a lembrar, né, aquela busca das raízes. Pera lá, meu número quando eu fiz há muito tempo atrás numerologia, o meu número pessoal era 11, eu nasci no dia 11, então nesse projeto 1111 eu falei, não, tem alguma coisa que não é por acaso. E eu acredito que daqui para frente uma transformação, uma mudança vai ocorrer na sua vida, na minha vida, na da Regina e de todos que se agregarem a esse projeto aí. Amém. Caraca, Dri, que demais! Eu não sabia de tudo isso, não. Que sensacional! E assim, e até eu não falei, né? E assim, eu sou espírita, kardecista, mas assim, a minha intimidade com Deus é muito grande. Eu tenho amigos evangélicos e eu acho assim, tudo que for realizar o bem, fazer o bem, te deixar bem, né? Proporcionar a todos que estão ao seu redor um bem-estar, um conhecimento, né? Eu sou bem da assim, a filosofia que haja paz na terra, começar em mim. Então, assim, tudo que for para, sabe, cada vez mais enaltecer o nome de Deus, de trazer, sabe, essa, transformar o ao redor, eu acho que é tudo muito válido. Eu acho que esse é o momento de união, que a gente tem que quebrar todas as barreiras que impede um se aproximar do outro e se unir, porque é isso que o mundo precisa. Esse é o momento de transformação. Eu acredito que agora Deus está falando, gente, é agora, tem que ser agora e tem que ser agora. E é isso. Nossa, genial. Não, e eu fiquei tão feliz quando você falou que você começou transformações, que as coisas começaram a acontecer no período que eu te falei que eu estava em São Paulo, Foi, né? Porque foi ali, foi uma virada para foi, mim também. Eu estava buscando pessoas foi. fora do âmbito religioso É, para que eu pudesse ter um norte. Eu falei, cara, como assim, né? Por onde eu começo? é, E Deus chegou, fez o chamado para mim, eu falei, ok, mas por onde eu começo? E aí eu comecei a buscar, e aí ele apareceu para mim, né? O Pablo apareceu para mim. Por nossa, isso eu fui a foi. São Paulo. É, Eu falei, eu tenho que entender como que ele faz isso, como ele tem essa presença de Deus e totalmente desassociado da igreja. E aí é onde eu comecei a entender. sim. E aí você está falando que também começou a trazer muita coisa para sua vida. Então, você estava com Foi. terreno fértil, né, Dri? Veio só uma sementinha É. aí e Nossa, e começou. assim, aí depois. E aí eu tava com o processo da minha cachorra, né? Que graças a Deus já está 80% já melhor. E aí eu falei, meu Deus, a confiança que eu tenho nela é tão grande, porque eu nem sabia onde que ela queria me levar, eu não sabia de nada. Ela só me chamou, eu vou. Mas eu não consigo ir por conta da cachorra, né? Que eu estava lá, enfim. Mas assim, se eu não tivesse, eu ia, mas eu ia e sem saber onde eu estava indo, porque eu acredito e confio em você. Isso, a Regina está falando aqui do Pablo Marçal, é. Inclusive, é ele que eu estava falando, que eu estou fazendo a mentoria dele, e hoje ele falou sobre É. espiritualidade. E justamente, ele mostrando como que ele rompeu com várias dessas crenças, e ele ajuda muitas pessoas a romperem com essas crenças. Pessoas que param de viver a palavra de Deus e ficam só se agarrando à palavra dele como um dogma. Então, ele vive um outro mundo, ele vive uma pessoa que viveu a vida inteira É. dentro de uma igreja, cercado de pessoas religiosas. Eu sou o oposto, sou uma pessoa que eu nunca vivi dentro de igreja. Nunca tive intimidade com Deus. Tinha outra crença, né, como diretor da família espírita, só que eu não tinha isso vívido dentro de mim, né? Então, eu achei muito interessante estar colhendo, né, um pouco
desse conhecimento de quem está vindo de uma outra jornada. E muito bom hoje eu ter visto sobre isso na mentoria de manhã, falando sobre espiritualidade, sobre esses dogmas, né? Esse ranço que a espiritualidade cega. Espiritualidade não, que a religiosidade cega Religião. traz, que te afasta da sua espiritualidade. E saiu exatamente esse trecho aqui, então me chamou bastante atenção ter sido o mesmo tópico. E os caminhos são esses, Deus escolhe os caminhos mais loucos, né, para tocar a gente. E às vezes eu não teria dado ouvido, não teria conhecido a fundo, como eu já falei, né, como é que eu fui chamado por dois, uma amiga e um cliente meu, que são, que não tem, assim, nenhuma ligação religiosa, pelo menos nunca tinha tido, e foram eles que me deram o chamado. Eles foram os mensageiros para que eu começasse a buscar a Deus de uma outra forma. E depois surgiu o Pablo, quer dizer, três pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com religião, com igreja, com nada. Então, esse caminho, Deus vai escolher a ferramenta que é necessária para poder levar para você. E pode ser a ferramenta, seja eu, uma fotógrafa, que nunca tinha lido a Bíblia, que foi conhecer Deus em sua total plenitude, vivenciar aos 53 anos. Pode ser que essa pessoa faça sentido para você. Oi, Regina. Você está sem áudio. Você quer falar? Você está sem áudio, vou te pedir para você liberar. Você tá desbloqueada o áudio, só que não está saindo o seu som. No seu celular, talvez você tenha que clicar no negócio ali para usar dados de áudio. Aí ele libera. Isso. É diferente no celular. Agora bloqueou. Deixa eu desbloquear. Peraí. Pode liberar aí. Só liberar. Só... Agora sim. É mais complexo pelo celular. Então. Eu tô aqui tô no meu horário de trabalho, por isso que eu não acesso muito a câmera, mas só para te falar que realmente está fazendo muita diferença, né? Eu acho que não é religião, não é. A palavra de Deus, ela não é religião, ela não é dogmas, ela não é aquela coisa que pesada, né? Um fardo. Ele fala que o fardo dele é leve, então não tem o porquê, né? A gente hoje, eu acho que o próprio, eu sei que as pessoas falam, mas inimigo não existe, não sei o quê. A gente sabe que o bem e o mal existe. Essa é a verdade, né? Aí escolhas são nossas. Fazemos nossas escolhas diariamente, cada minuto, cada segundo. Então, e vale muito a pena, né, essa troca de conhecimento, tanto das duas, né? Você falando da sua experiência, a Adriana falando da dela, para mim está sendo gratificante, ó. É isso, meninas. Que linda, que linda. Não, eu estou super feliz de vocês estarem aqui. Obrigada por vocês terem aparecido, né? Porque geralmente o pessoal fica tímido. Não, não vou falar. Deixa só a Marliere, que ela dá a cara a tapa e deixa... Então, eu tô horário de trabalho aqui, então às vezes como já tá quase tá perto do almoço, aí eu falei, eu posso ligar a câmera agora. Espero que a gente possa, justamente vocês, possam inspirar aí outras pessoas também. E a gente está começando um movimento. Eu acho que outras pessoas vão chegando com o tempo e a gente vai tocar o coração que precisar ser tocado, né? Ele que está mandando fazer, ele vai decidir o que vai ser feito isso aqui. Só de É, estarmos nós e três já você, está maravilhoso. e você tá no caminho certo, é isso mesmo, certinho. É buscar nele. Não é que buscar em homens, homens vão te decepcionar, vão nos decepcionar. É ele. É tudo por ele e para ele, né? Assim que tem que ser. Tá ouvindo, né, moças? Tem gente aí que tá vendo esse vídeo gravado depois e aí vai fazer sentido às vezes. E às vezes vão olhar Faz para muito você sentido, e vão falar, opa, peraí, tem três falando a mesma coisa? Deixa eu prestar atenção. né? Exatamente. Ai, que Ai, Dri. alegria vocês estarem aqui. É. E o tema de hoje foi mais E você diversificado. apareceu por acaso, né? Porque eu sou apaixonada por fotografia, né? Você sabe.
eu faço, mas a minha foto é voltada mais pro empresarial. E eu falei assim, nossa, queria tanto. Eu gosto também de alimentos, né? Aí eu falei assim, poxa, aí tá passando lá, né? Aquela coisa que você vai rodando ali. Aí eu falei, poxa, olha, deixa eu ver isso. Aí eu tava buscando, né? Assim a gente faz as nossas orações silenciosas e Deus ouve o nosso coração profundo, né? E eu lá orando, pedindo, ai, preciso mudar minha mentalidade em relação a isso, algumas coisas algumas crenças ainda que eu tinha sobre fotografia, porque eu falava assim, poxa, eu gosto tanto disso, por que que não vai? Né? Aí você apareceu lá, eu falei assim, olha, eu vou seguir, vou participar eu participei Do foi workshop? da semana, né? Do workshop? Do workshop e tudo. Uhum. Aí eu falei assim, nossa, vou observar. Eu sou muito observadora e gosto de ver primeiro para, né? Eu sou meio tomezinha, assim. Aí eu falei assim, não, deixa eu observar, ver como que é. Aí, nossa, juntou tudo. Falei, é isso, vamos, tamo junto. E é muito legal, né? Porque Uhum, aos poucos eu estou trazendo essa questão da vivência espiritual, né? Dessa conexão com o propósito sim. para a fotografia. Até o treinamento, que ele é focado em carreira, ele está Uhum, começando a ter essas pinceladas. E aí esse projeto novo, né? Que daqui a um mês vai retomar, tá, Adriana? Você que tá. Mas eu vou legal. contar. Aí esse é focado totalmente nesse lado da descoberta do propósito, do lado Uhum, terapêutico. Então, assim, eu sinto cada vez mais as pessoas. Acontece isso, você está falando, né? Poxa, eu tenho um trabalho, mas eu sou apaixonada por esse outro lado. Então, você pode trazer para sua vida. Você não precisa obrigatoriamente ser um fotógrafo profissional. Você pode usar a sim. fotografia como uma ferramenta para você. E eu acho que vai trazer essas conexões vão fazer sentido. Esses pontos vão se ligar, né? Pontos da minha vida, coisas que eu sei que eu posso acrescentar na vida de outras pessoas, elas vão começar a se ligar daqui para frente. Não faz sentido, né? Depois que a gente tem uma revelação como essa, não dá para a gente não estar totalmente Não dá para impregnado ignorar. disso. É, não Não, está não dá totalmente para ignorar. impregnado, não dá para fazer, isso eu vou fazer conectado com Deus, isso não. Isso é pelo dinheiro, isso é por Deus. Não, não tem condição, é tudo. Ou é ou não é, né? Não dá para ficar pela metade. Então, É aí, verdade. E Deus está levantando muita gente, né? muito. E tudo que está acontecendo no mundo, né? Tudo, a gente fala Brasil, tá? Mas não é nível Brasil. A gente está vivendo aí um nível globalizado, um nível mundial, né? E a gente sabe das agendas aí dos maus, né? Querendo até 2030 fazer um monte de coisa. E eu acho que agora é despertar, Eu acho que né? teve um levante gigantesco depois da pandemia. Eu acho que a pandemia veio para isso mesmo, para Uhum, poder despertar essa espiritualidade, né? Parece que as pessoas precisavam descobrir que elas podiam morrer a qualquer momento, para elas buscarem Deus. É o que eu isso. falei agora, né? Seja um tranco. Às vezes o Uhum. tranco para muita gente foi ter perdido um ente querido na pandemia, ou ela mesma ter se visto na beira da morte. E aí as pessoas começaram a buscar a espiritualidade. Eu estou vendo esse levante acontecer. E principalmente, igual a gente estava falando agora, pessoas fora de igrejas começando a se manifestar, começando a falar. Sim. Se você olhar no YouTube, começa a pipocar gente falando de espiritualidade, gente que não tinha nada a ver com o assunto e de repente começa a falar. Porque eu acho que E isso, você ter visto artistas, né, entendendo, né, um outro propósito, vendo eles entendendo que a fama, ela é passageira, que a beleza é passageira, e muitos deles já estão entendendo isso, né? e isso é uma função tão importante quando a pessoa tem essa ferramenta, né, Uhum, nas mãos dela, ela usar para o bem, porque tem tanta gente, igual você está falando, tem tanta gente usando para sim. coisas fúteis. Eu vejo essa questão da internet me incomoda muito, principalmente no Instagram, essa coisa da imagem, do luxo sem sentido, né? Uma A ostentação, né? ostentação, principalmente das mulheres, estão sempre poderosas e ricas, joia e bolsa. Isso vai criando uma cultura tão materialista, né? Que eu acho que essas outras Banal. pessoas têm que se levantar mesmo, porque senão o povo que é mais fraco, você vai ver, fala dinheiro, por isso que o Paulo Marçal faz isso. Ele chama pelo dinheiro, aí a gente entra nos treinamentos dele e fala, gente, vocês estão enganados, tá? Porque vai Mas a nem gente todo vê mundo. ali um enfraquecimento
da família, o enfraquecimento do homem, né? Aquela questão, tira a masculinidade hoje, né? De uma certa forma, não entrando numa outra esfera aí que é mais Aham, complicada, uhum, mas estou falando porque um país fraco, de homens fracos, ele pode ser facilmente invadido. sim. Né? Mulheres fracas, família fraca, né? Vão na raiz, né? Então a gente vê ali uma coisa ali meio puxando pela raiz mesmo, o alvo, né? Existe um alvo, não é de qualquer. Ah, eles estão fazendo isso por. Não, não, existe um alvo. Eu acho O que por alvo. isso que isso que saiu hoje tem tudo a ver, porque Uhum, é a base da sua família, sim, são os valores dentro de casa, exatamente isso, né? Se você não sabe governar a sua própria casa, como é que você vai governar uma igreja de Deus? E exatamente. aí Como a que você vai igreja lá de falar Deus é alguma coisa? tudo, né? É o ambiente que você Sim, está vivendo na palavra de Deus. Então é isso, você vai desarmonia, e não só os homens, né? Eu acho que enfraquece o núcleo familiar como um todo, não, o porque humano o enfraquece. ser É, humano, o ser, né? O ser humano está enfraquecendo, né? E exatamente. assim, como você disse mesmo, a pandemia veio para a gente nos tirar da zona de conforto que a gente estava vivendo, né? Ai, estava muito confortável ali, deixando as coisas acontecerem, a revelia, ninguém, né? Como Sodoma e Gomorra, vamos fazer tudo o que a gente quiser. Aí, opa, antes Deus mandava lá fogo e queimava tudo. Acho que Deus falou assim, ó, agora a gente vai trabalhar de uma forma diferente, porque Ele prometeu que não seria mais assim, né? Quando o próprio Sim. Jesus vem, se entrega, né? Para para que a gente entendesse muita coisa, a gente não vejo que seja algum como uma visão, uma realidade que é usado como metáfora, porém traz tudo para a nossa atualidade hoje, né? Muito atual. A Totalmente. Bíblia é muito atual. Totalmente. E Deus sempre se manifestou de formas diferentes. Você está falando do fogo, que antes, lá na época, Sodoma e Uhum. Gomorra, né, foi fogo. Em vários outros momentos ele se manifestou de outra forma. Depois teve dilúvio, Sim, teve não sei o quê. Eu confesso que em muitas coisas eu vejo como parábolas, não vejo como fatos sim. Eu reais, também, eu também. né, que aconteceram, porque era a forma das pessoas daquela época conseguirem entender, né, o que Uhum. acontecia. Mas o fato, Deus se manifesta de formas sempre diferentes, ele não é previsível. Então, a vinda de uma doença como foi a Covid foi uma ferramenta desse momento, dali para frente vai ser outra. E a Sim, gente, a cada vez que acontece uma dessa, dá uma sacudida, né? Muitos se vão, e os que ficam têm que fazer escolhas. Eu acho que a gente passou por esse momento de escolha, está passando por esse momento de escolha, para a gente entrar numa nova fase. e as pessoas têm que parar com tanto julgamento também, né? É muito julgamento, é muito. Cabe a Deus julgar, não a nós, né? Deixar o outro vai ter o processo dele. Eu tive o meu, você teve o seu. Cada um Uhum. de nós vai ter o nosso processo, né? Não é por força e violência, na verdade. Lógico, a gente precisa estar ali antenado com a verdade. Acho que é só isso. Regina, você tem que começar a fazer esse tipo de coisa no seu Instagram, Regina. Você é toda iluminada, você tem Amiga, amiga, tô você fala esperando. bem, fica linda no vídeo, pronto. Achou o seu caminho. Mas eu vou aprender muito com você ainda. Tô no aprendizado. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com seguros, né? E final de semana eu faço as fotos. Eu Eu trabalho estou com as vendo fotos. aqui atrás, parecia agência de turismo, coisa do Mapa Não, é a Mundi. mesma linha. Eu tenho essa. Eu sei que Deus está preparando algo, não sei o que é, mas eu decidi que eu falei para ele, eis-me aqui. Ele tá me preparando para um terreno e eu tô nas mãos dele, né? Ele sabe o que é melhor pra gente. Se ele direcionou você, vai direcionar a Adriana e a gente vai seguindo. E a gente vai se encontrar muito ainda. Com certeza. Ó, vocês duas já são pessoas que eu sei que na hora que esse vídeo cair na mão de alguém, já vai inspirar alguém. Alguém já vai. Porque não é à toa que vocês estão aqui, não é à toa que vocês estão começando.
E vocês Uhum. estão vendo que eu não estou divulgando, eu divulguei aquele primeiro momento, agora eu estou deixando quieto, estou deixando para ver se as pessoas estão vindo. Eu estou divulgando o vídeo no Uhum. YouTube, mas o encontro eu não divulgo. Então, vai vir quem tiver sentindo no seu coração. Quem Deus chamando, eu Sim. toco o coração e vem. E aí eu acho que é um processo que cada uma vai vivenciar e só ele vai saber qual é o destino final. É aquela história, né? Eu não sei para onde eu estou indo, mas ele chamou, a gente está indo junto. É, Eu vou. nossa. E Exatamente. muitas vezes Deus chamou, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te mostrar. E eu ainda não tô, assim, eu tô no processo de obedecer essa parte, porque ele tá ali me tocando sempre. Eu preciso sair da minha casa, eu preciso realmente desvincular cortar o cordão umbilical, sabe, da Sim, mamãe. Já tô sim. aí com os meus cinquentinhas e ainda tô ali grudadinha. E esse ano é um ano decisivo, né? Não tenho mais como fugir. Meu marido mesmo já falou, você tem prazo. É, essa história aí vai inspirar muita gente, Regina. Tá? Tem muita gente precisando fazer isso. Às vezes a gente se apega ali, né, no conforto daquela situação, começa a ser confortável, né, quentinho ali, né? Então vou ficar aqui mesmo. Só que não pode. Você para a sua vida, você deixa de realizar aquilo que Deus tem realizar na sua vida e no do outro, né? Porque Ele conta com você, comigo, com a Adriana. Agora É você falou isso. uma coisa que me chamou a atenção. Você disse, ele tem um chamado, eu só não sei qual é. E você citou justamente, né? Sair da casa, sair da parentela, parte da tua parentela, e talvez esteja faltando você dar o seu passo para que ele se Sim, revele para você. Você já sente no exatamente. seu coração que você precisa fazer uma coisa, talvez você esteja esperando ele te dizer, confirmar, ó, é isso que você tem que fazer. Às vezes está É. faltando, se o teu coração está dizendo, então vai e faz. Se não for isso, ele vai te É, mandar de volta. eu achei engraçado porque semana passada eu conheci 3 pessoas, né? E elas me convidaram para participar de um evento, um evento de coaching, né? E eu falei assim, tá. Ah, mas eu quero que você ouça. Eu falei, tudo bem, era sobre o medo. Ah, que louco, né? Aí eu falei, tá bom. Mas eu também queria que você fizesse umas fotos. Eu falei, gente, tá unindo o útil ao agradável. Aí elas falaram assim, você quer fazer parte da nossa equipe? Que a gente tá começando. Aí, sabe, já dá aquele... Eu falei, calma, vamos começar por mim. Por mim, primeiro eu vou realmente participar de tudo, vou ver como que acontece, vou me trabalhar. Aí sim. Mas eu já dei meu ok. Acreditem. Olha que maravilha. Ah, eu Nossa, acho, já é eu acho que você já um está com passo, né? todos os sinais. Está Não, faltando só Né? chegar e falar, tô indo. Tô indo, exatamente tô isso indo. mesmo. Respira Eu fundo sei e que é. mergulha. Não adianta ficar enrolando, não. E ó, quando você der esse passo, aí vai ser feito o download. É, isso Eu, mesmo. eu senti isso claramente quando aconteceu o que eu falei. Ele tinha já me dado o chamado, ele já tinha me mostrado a direção e eu não estava tendo o discernimento, as coisas não estavam fluindo. E aí teve um dia que eu falei, vou dar o passo. E aí quando eu dei o passo porque eu precisava fazer, parece que Uhum. veio um download de tudo, todo o caminho das coisas que tinham que acontecer. Então, às vezes, aconteceu isso em dois momentos, do profissional e de quando eu comecei a ter as revelações dentro do que eu lia da Bíblia. Eu fico tipo, poxa, ele tinha me chamado para fazer uma coisa, mas eu não entendi a Bíblia. Uhum. Como é que eu vou fazer, né? Cadê a ferramenta? E aí, quando eu tive esse primeiro passo, aconteceu. Então, talvez falta voltando o seu primeiro passo. É, mas você se preparou, né? Você não chegou assim, vou pegar a Bíblia, vou ler. Não, não, não. Você teve um encontro, você se preparou, você entendeu qual o propósito, né? E aí sim, aí é onde você tá agora. É, mas eu estou dizendo que eu fiz antes dele, como é que eu posso dizer? Eu fiz e depois eu baixei o Sim, discernimento. Eu não exatamente. tinha o discernimento. E aí, quando eu Uhum. fiz, quando eu falei com ele, ó, tô largando tudo, tô deixando tudo que eu quero, te entrego tudo, toma, que eu não quero mais, eu quero o que o senhor mostrou, tô abrindo mão, né? E aí que eu comecei a ter essa experiência.
de começar a ler, e aí começar a ver os sinais das coisas que eu tinha que fazer e tudo mais. E falo todo dia. Se eu quiser que eu largue a fotografia, pode falar que eu largo, estou pronta. Pelo que eu entendo, ele quer que eu continue, porque as ideias que vêm são ideias que estão mesclando as duas coisas. Eu falei, então tá bom, estou seguindo. Mas eu não tinha tido esse discernimento até eu começar a dar o primeiro passo, tipo, abrir mão de tudo e falar, pronto, bora. E agora? Para onde que eu estou indo? Aí que ele veio falando. Então, assim, às vezes está te faltando só não pensar, tipo, vou pensar em mim. Não vai. O máximo que vai acontecer, eu ouvi uma frase que foi inclusive do Pablo, que ele falou um negócio sensacional. Você está com medo? Vai. Abre mão. Uhum. Larga. Se for de É. Deus, ele vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Mas você tem que se desapegar, você tem que largar, porque às vezes essas algemas, essas amarras, seja lá quais são as que você tem, são os que estão te impedindo dele revelar para você o que você precisa. Então, estou sentindo latente em você isso, Regina. Você está doida para acontecer. É. E vai, e vai. Eu tenho certeza disso. Agora, sim, eu acho que eu também estou no caminho certo, né? Eu acho que é. Na verdade, eu nunca achei que eu estivesse no caminho errado. Que a minha busca com ele foi sempre muito, assim, nós dois somos muito apegados, assim. Mas é aquele filho teimosinho, sabe? O pai fala, filho, já tá bom, você já cresceu, agora chega, né? Chega de tomar leitinho e você fica ali. Ah, só mais um pouquinho, que tá confortável, né? Só mais um pouquinho. Aí ele tem uma hora que ele fala assim, bom, é igual quando o passarinho, né? Ele prende ali os bichinhos até um tempo na asinha dele, depois ele vai empurrar eles pra voa. Aí você pensa, não quero voar ainda, sabe? Aquele teimosinho que fica no ninho, falando assim, não, mais um pouquinho, mas tá na hora. Chegou a hora. Você vai vivenciar isso esse ano, você fica tranquilo. Amém. Você tá Com fazendo, tá certeza. preparando o seu terreno. É. Meninas, que Ai, que delícia delícia, que compartilhar isso com delícia. vocês, ter vocês aqui. Obrigada, você Ai, bom também, viu? Só, demais. só mais um pouquinho. Fala, minha amiga. Com relação ao que você falou da questão das algemas, né, das amarras, né? E eu lembro uma das lives que eu escutei do Pablo, ele fala essa questão de você consegue visualizar tal situação? Se você consegue dentro de você, se você consegue visualizar você lá, então é para você. Então, eu Uhum. achei muito, muito forte, até porque eu faço parte, né, desse projeto lindo da Marielle, e aí essa questão minha, esse medo, essa insegurança, né? E eu falava assim para mim, nossa, mas eu consigo me visualizar, eu consigo me ver, eu consigo planejar. E aí eu falei, não, é isso mesmo. E até hoje eu recebi uma proposta de retomada de algumas coisas do passado, né? Nível profissional. E aí eu consegui falar, olha, agradeci, mas eu disse, olha, muito obrigado, mas agora estou em outro caminho, estou almejando outros objetivos. E isso para mim foi nossa, parece que minha algema soltou de vez. Que agora realmente eu vou seguir. Aí dentro de mim falou assim, agora chega, corta o cordão umbilical que está te prendendo com algumas coisas e agora segue o seu caminho. Então, hoje foi um dia muito especial e espero que esse dia super mega especial que está sendo para mim, com essa live, com essa descoberta, conhecer a Regina linda, maravilhosa, Obrigada. Marielle, assim, que possa assim, ser transmitida essa energia maravilhosa, possa alcançar assim, fronteiras que a gente nem imagine. Eu Que acredito legal. sim. Isso mesmo. Muito bom. Meninas, uma coisa só para avisar vocês que estão aqui participando, depois eu vou deixar até nos stories. Na Uhum. sexta-feira, é provável que eu tenha que fazer um horário diferente, excepcionalmente, porque eu vou num lugar que não vai ter internet e talvez não tenha sinal de celular também. Estou indo Uhum. justamente, a Adriana que sabe, estou indo justamente, aluguei uma cabana na natureza, isolada, para justamente me conectar com Deus e gravar as aulas novas do projeto do Freestyle. E aí eu falei, não, eu vou ter que mudar isso aqui, para chegar lá e não conseguir, né? Não conseguir internet. Então,
Em princípio, eu já vou deixar mudado, mas eu aviso nos stories do horário direitinho. Em princípio, vai ser à Ah, tá tarde, ótimo. tá? Só para Tá vocês ótimo. saberem. Tá Qualquer ótimo. coisa, depois, se ninguém puder fazer pessoalmente, eu faço um momento, né, de leitura gravado, e de sexta-feira fica Uhum. ali, né, esse momento, pelo menos, de Vai. reflexão, e a gente se encontrar de novo na semana que vem. Meninas, final de semana aí maravilhoso para vocês. Aliás, final de Ah, semana não, né? Uma semana, porque para mim eu estou raciocinando como se fosse final de semana, porque eu vou me semana. desconectar. Não, porque eu vou me desconectar, né? A partir de amanhã. Aí eu já estou entendendo como se fosse final de semana. Mas uma semana aí Uhum. maravilhosa para vocês, abençoada, e que na próxima semana a gente tenha. Olha aí, já estou falando da próxima semana, né? No próximo encontro, a gente Hum. tenha mensagens assim super especiais para o nosso encontro, para as mulheres aí que vão assistir esse vídeo depois. Uhum. Ah, muito obrigada. Um beijo, amigos. Até Beijo, mais. beijo. Tchau, Denise. Amém. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Beijo.